Assim como muitos de vocês, eu passo muito tempo imaginando argumentos em minha cabeça. Tenho minha opinião inicial, e meu oponente imaginário tem a dele. Eu praticamente sempre venço, e meu oponente graciosamente admite a derrota e muda de opinião sobre qualquer assunto. Obviamente, isso é uma fantasia. Não apenas é difícil vencer argumentos no mundo real, mas é ainda mais difícil persuadir genuinamente alguém a mudar sua posição sobre um tópico. Mas e se fosse possível transformar suas fantasias de vitória em realidade? E se você pudesse vencer um argumento todas as vezes? Isso não apenas é possível, mas, com algumas ferramentas em mente, é muito realizável. A questão é que a maioria das pessoas é péssima em argumentar, e por algumas razões. Primeiro, muitas pessoas não têm um bom entendimento de lógica. Você pode ter se deparado com algumas pessoas online dizendo, isso é apenas lógica, como se essa afirmação significasse que automaticamente estão corretos. O que eles não entendem é que, só porque algo é lógico, não significa que seja correto. Todo argumento é uma forma de lógica, mas a lógica pode ser boa ou ruim, passando por duas categorias antes de ser chamada de boa. A primeira é a validade do argumento, que questiona se a conclusão do seu argumento segue sua premissa. Eu poderia sugerir que, já que as abelhas fazem mel, as vespas também devem fazer. A conclusão de que as vespas devem fazer mel claramente não segue a premissa de que as abelhas fazem mel. A segunda é a solidez do argumento, que questiona se sua premissa é verdadeira ou falsa. Se o fato que você usa para apoiar sua conclusão estiver errado, sua lógica não é sólida. Eu poderia sugerir que todas as espécies de abelhas fazem mel e, portanto, as abelhas em seu quintal fazem mel. A premissa de que todas as abelhas fazem mel é falsa, apenas uma espécie de abelha é conhecida por fazer mel, e, portanto, o argumento não é sólido. Seus argumentos frequentemente são fracos porque você argumenta usando meras emoções em vez de deixar a evidência trabalhar por você. Sua reação instintiva pode parecer forte e até estar correta, mas sem evidências para sustentá-la, não fará um bom argumento. Por isso, é importante verificar se sua posição é construída sobre evidências sólidas antes de considerar argumentar sobre esse assunto. Você deve procurar por fontes confiáveis e com referências sólidas. A publicação que você está lendo tem altos padrões jornalísticos? Ela faz referência a estudos legítimos? O artigo que você está lendo é uma peça de opinião ou uma notícia? Essas são as perguntas que você precisa fazer a si mesmo antes de selecionar algo como evidência para seu argumento. Uma coisa importante a se observar, muitas vezes negligenciada pelas pessoas, é quem está financiando a pesquisa. Se a Associação de Produtores de Leite patrocina um estudo que diz que o leite é a melhor coisa desde o pão fatiado, isso não é uma evidência forte. Há um viés claro no objetivo de sua pesquisa. Por isso, 9 em cada 10 dentistas recomendam todos os tipos de pasta de dente porque são as empresas que perguntam aos dentistas. Se você procura por evidências para apoiar seu argumento e não encontra resultados, é um bom sinal de que sua opinião pode estar incorreta ou, pelo menos, não verificável por enquanto. Não perca tempo argumentando uma posição que não pode ser provada correta ou incorreta, porque isso raramente leva a uma persuasão genuína ou a vitória no argumento. Recentemente, eu estava em um argumento com alguém sobre como ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT funcionam. Eu tentei explicar que era um texto preditivo, mas a pessoa não aceitava. Foi apenas quando mostrei a ela exemplos sobre como modelos de linguagem funcionam é que ela finalmente se convenceu. A menos que sejam cientistas profissionais, as teorias simplesmente não convencem as pessoas. A aplicação no mundo real é que importa. Agora que você construiu sua posição, independentemente de onde ela tenha originado, perceba que ela sempre será baseada em uma suposição. Ao desenvolver seu argumento, tente reconhecer a suposição que você está fazendo e apresente-a claramente. Se você está debatendo qual estilo de ensino é melhor, a suposição subjacente provavelmente é que você deseja que os alunos estejam melhor preparados para o futuro. Certifique-se de conhecer essa suposição e de que seu oponente concorda com ela.
Se a suposição subjacente do seu oponente for que eles querem que os alunos possam passar em exames e não se importam com o futuro, nunca chegarão a uma conclusão, porque, embora você esteja argumentando sobre a mesma coisa, não estão tentando alcançar o mesmo resultado. Pode haver mais de uma dúzia de maneiras substanciais de apoiar seu argumento, mas é melhor simplificar as coisas, concentrando-se em um ou dois pontos principais. Pode parecer que seu argumento é mais forte com algumas premissas a mais, mas na verdade é menos persuasivo. Lembrar-se de mais do que alguns pontos será difícil para seu oponente e tende a atrasar o progresso. Depois de reunir essas coisas, ainda é preciso garantir que sua conclusão siga sua premissa. Há todo um sistema de lógica simbólica que poderíamos abordar, mas isso é muito profundo para este vídeo. Por enquanto, as falácias lógicas são atalhos úteis para reconhecer argumentos inválidos no mundo e em seus próprios argumentos. Ao reunir uma posição, evite esses erros lógicos da melhor forma possível. Eles também serão úteis ao analisar justamente o argumento de outra pessoa. Aqui estão algumas das falácias lógicas mais comuns que você verá sendo usadas. O ataque direto à pessoa é frequentemente usado por políticos em debates. Basicamente, você ataca a pessoa em vez de seu argumento. Imagine alguém criticando sua iniciativa de reciclagem apontando que te viram jogando lixo uma vez. Obviamente, seu ato de jogar lixo não tem relação com a iniciativa de reciclagem, se ela é boa ou não. O argumento da rampa escorregadia presume causalidade sem evidências de apoio. Um exemplo comum é: se você fuma maconha, você vai para drogas mais pesadas, então a maconha é uma droga de entrada. Sem qualquer estudo científico que mostre a ligação entre maconha e drogas mais pesadas, você não pode argumentar que é uma droga de entrada. Você está apenas sugerindo uma rampa escorregadia que pode não existir. Desmontar um argumento forte é difícil, e é por isso que muitas pessoas usam a falácia do espantalho. Isso ocorre quando você apresenta uma interpretação inferior do argumento do seu oponente, tornando-o mais fácil de desmantelar. Um exemplo famoso é o argumento sobre a guerra ao Natal. Organizações, empresas e governos dizem boas festas em vez de Feliz Natal para serem mais inclusivos de outras culturas em suas celebrações. A falácia do espantalho sugere que essa mudança para boas festas tem a intenção de eliminar o Natal. A falsa dicotomia é uma falácia que cria artificialmente uma escolha óbvia ao apresentar apenas outra opção ruim. Torna sua posição parecer a escolha óbvia, pois apenas apresenta outra opção ruim. É como dizer que você deve comer uma maçã todos os dias ou ficar doente e precisar ver um médico. Obviamente, essas não são as únicas duas opções, há muitos outros alimentos que você pode comer para se manter saudável. A falácia circular ocorre quando um argumento assume que o que está tentando provar já é verdadeiro. Isso é comum em argumentos religiosos, como o argumento ontológico para provar a existência de Deus. Ele afirma que, se podemos pensar no ser mais perfeito como Deus em nossa mente, tal ser deve existir na vida real, porque ser real é melhor do que apenas existir em nossos pensamentos. Isso é um argumento circular, pois dizer alguém para pensar em Deus significa presumir que tal ser já existe. As falácias de arenque vermelho são ótimas em argumentos, pois discutir é uma perda de tempo de qualquer maneira. Nada realmente é resolvido em debates. Caso você não tenha percebido, eu usei uma falácia de arenque vermelho ao dizer isso. É quando você distrai do argumento com algo que pode parecer relevante, mas não é. Citar uma autoridade sobre um assunto não é necessariamente uma falácia, na maioria das vezes, torna um argumento sólido. Precisamos ser capazes de discutir coisas das quais não somos especialistas, recorrendo a verdadeiros especialistas. O problema surge quando a figura de autoridade a qual você apela não é um especialista no assunto que está sendo debatido. Imagine alguém sugerindo que os humanos nunca serão capazes de viajar para Marte porque Michael Jordan disse isso. A falácia de evidência suprimida ocorre quando um argumento ignora evidências para evitar parecer fraco. Nem sempre temos todas as evidências necessárias em mãos, mas quando os fatos são bem conhecidos e prontamente disponíveis, é uma falácia ignorá-los.
A evidência suprimida é usada com frequência ao discutir carros elétricos. Críticos sugerirão que, como a produção de carros elétricos é mais intensiva em carbono do que a de veículos a gasolina, eles são piores para o meio ambiente. Este argumento ignora a evidência de que, durante toda a vida útil de ambos os tipos de carros, desde a data de produção até seu último quilômetro rodado, um veículo elétrico produzirá muito menos CO2 do que um veículo a gasolina, mesmo carregando em uma rede de energia suja. O tokenismo é quando alguém sugere que um gesto simbólico substitui adequadamente a coisa real. Esta falácia é usada em toda a política. Imagine um partido político afirmando que tem uma variedade diversificada de representantes porque nomearam uma única mulher indiana outro dia. A falácia da sabedoria tradicional é bastante direta. É quando as pessoas apelam para a tradição para justificar algo. E quando fazem isso, lembre-os de que a tradição é apenas expressão dos mortos. Essas são algumas das falácias lógicas mais comuns que você encontrará ou até mesmo cometerá. Saber como construir um argumento é útil, mas infelizmente não é tudo que você precisa para vencer. O problema é que os humanos não são puramente racionais. Se não gostamos de um argumento, é mais provável que reajamos emocionalmente em vez de logicamente, e é mais provável que aceitemos uma falácia lógica se concordarmos com o ponto de vista compartilhado. Esse fenômeno é conhecido como raciocínio motivado. Já assistiu a duas pessoas em uma discussão acalorada ou esteve em uma você mesmo? A discussão rapidamente se torna menos sobre persuasão e mais como tentar vencer um jogo ou uma guerra. Essas discussões frequentemente terminam com alguém saindo furiosamente da sala. O que está acontecendo aqui é um exemplo bastante direto do mecanismo de luta ou fuga sendo acionado. Quando percebemos uma ameaça, a amígdala do nosso cérebro coloca nosso corpo em estado de alerta, liberando hormônios do estresse como adrenalina e cortisol. Nossos corações começam a bater rápido, as palmas das mãos suam e a respiração fica superficial. Isso é o nosso corpo se preparando para a luta ou fuga. Nossas vias neurais para o córtex pré-frontal se estreitam, nossa capacidade de tomar decisões complexas desaparece, e ficamos presos em uma perspectiva que nos faz sentir seguros. Até nossa memória se torna pouco confiável, levando a negações descontroladas e mais caos. É como se a amígdala estivesse nos sequestrando, nos desconectando de nossos selves mais racionais. Este é o estado em que estamos quando nos envolvemos em uma discussão acalorada. É difícil imaginar que apontar uma falácia lógica fará muito para dissuadir alguém nessas condições. É por isso que, ao tentar ganhar uma discussão, você deve pensar em como evitar disparar o gatilho na outra pessoa e em você mesmo. A persuasão não acontecerá se o seu corpo estiver em modo de emergência. Em vez de antagonizar a outra pessoa e seu argumento, peça mais detalhes a eles. A maioria das pessoas assume frequentemente que sabe mais do que realmente sabe e tem uma compreensão geral de um assunto, mas faltam os detalhes mais refinados para apoiar o argumento. Muitas vezes, quando a profundidade do conhecimento deles é revelada como sendo superficial, as pessoas se tornam mais humildes e dispostas a aceitar correções. Nesse ponto, definitivamente não se deve esfregar a ignorância na cara delas. Ser amável e respeitoso ajuda a evitar ativar os instintos de luta ou fuga. Muitos de nós possuem crenças altamente partidárias, e quando alguém ataca parte desse sistema de crenças, a pessoa sente que toda a sua ideologia está ameaçada. Para evitar acionar o cérebro partidário, tente apelar para outras partes da identidade da pessoa. As pessoas tendem a ser mais objetivas sobre valores não políticos, como ética de trabalho. Invocar uma perspectiva externa pode ajudar alguém a se sentir menos emocional em relação a uma discussão. Por exemplo, é possível falar sobre pessoas hipotéticas no futuro e como elas se sentiriam sobre como vivemos agora e as consequências para elas. Quando alguém está acionado, não há sentido em continuar a argumentação. Eles estão em modo de luta, o que significa que a persuasão está fora de questão. É hora de encerrar a discussão validando o que a outra pessoa está dizendo para acalmá-la. Isso não significa que devemos abraçar o argumento delas, apenas fazê-las sentir-se ouvidas.
Uma vez que todos estão calmos, é possível seguir em frente com o debate ou simplesmente pegar uma cerveja. Em uma discussão, também precisamos considerar nosso próprio instinto de luta ou fuga. Muitas vezes, ele é acionado sem que nosso cérebro consciente esteja ciente do que está acontecendo. Quando nos tornamos conscientes de que estamos acionados, podemos nos acalmar com algumas técnicas de mindfulness. Se conseguir se concentrar no momento, pensamentos negativos sobre a outra pessoa não o sobrecarregarão. Foque nas mudanças no seu corpo à medida que a amígdala assume o controle, sinta as palmas das mãos suadas e a respiração rápida, e concentre-se nessas sensações em vez de pensamentos invasivos. Tente contar suas respirações também, pois qualquer coisa é melhor do que permitir que seja explosivo com alguém. Esperançosamente, você se sentirá mais preparado na próxima vez que se envolver em uma discussão, mas lembre-se de que a experiência é sempre diferente da prática. Você pode se sentir mais capacitado para vencer seu oponente em uma discussão, mas eles estarão constantemente desafiando você. E não importa quão bom você seja na persuasão, algumas pessoas nunca mudarão sua posição sobre um assunto, pois infelizmente, fatos não mudam mentes. Comente e nos diga se gostou, seu comentário é muito importante para nós. Não esqueça de se inscrever também para sempre ficar por dentro do que rola em nosso canal.